Olá pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo, né? Vamos falar agora sobre a Igreja Ortodoxa e os Apócrifos, né? Nossa série, como a Bíblia chegou até nós de maneira clara e bem objetiva sobre a história e das disputas e como a Bíblia ela chegou até nós na organização, assim, em livro, né? Bonitinho, assim, prontinho de como a gente vê hoje, né? Não caiu do céu em momento algum, tá? Ela. Então, o que acontece? A Igreja Ortodoxa e os Apócrifos. Embora a Igreja Ortodoxa não seja tão conhecida, né? Se vocês pesquisarem sobre a Igreja Ortodoxa, eu até falei isso no canal, sobre as questões das vertentes, né, cristãs que existiram no mundo. Eu falei sobre a questão de como a Bíblia ela veio até nós de uma forma bem mais rápida, né, falando da história das igrejas, de cada igreja, né, que se deu na parte de transmitir a Bíblia, o texto bíblico. Você pode pesquisar aí no canal como a Bíblia chegou até nós. Esse é exatamente o nome do vídeo. Mas, como eu estou trabalhando aqui justamente de uma forma mais, né, aprofundada, porém objetiva e bem organizadinho para vocês, a Igreja Ortodoxa ela foi uma igreja importante para admitir certos livros que nem a Igreja Católica e nem os protestantes eles admitem no seu cano, tá? Então, qual é a base deles? Inclusive, algumas coisas, alguns argumentos que eles utilizaram também reverbera em algum momento da história entre os protestantes, tá? Que dizem que os livros, né, que estão na Bíblia protestante, na Almeida, porque a Almeida, revista corrigida, é uma revista corrigida fiel, Almeida fiel e tal. Então, pessoal, o pessoal que fala muito isso, né, se esquece que em algum momento da história já foram utilizados livros que não estão hoje no nosso escopo de escrituras, mas que eles foram utilizados pelos cristãos da época. Eu falei isso na aula passada, né? Então, assim, importantes manuscritos bíblicos como Códice Aleph e Bet, né, ou Beta, né, utilizados geralmente pelos ortodoxos, além do Códice Bizantino, caso você não saiba, o Códice Bizantino que os ortodoxos usam, tá, para as suas Bíblias, é o mesmo utilizado para a Bíblia Almeida, tá, chamado também de textos receptos, né, ou texto recebido. Né? Você não sabia disso, você está sabendo disso agora. Então, assim, eles intercalam os deuterocanônicos entre os livros do Antigo Testamento, do AT, o que mostra que realmente faziam parte da Bíblia Sagrada. Até o século XIX, versões protestantes da Bíblia, preste bastante atenção nessa parte que está aí, ó, grifada aí, ó, em evidência, né? Versões protestantes da Bíblia até o século XIX costumavam trazer os livros deuterocanônicos, o que indica que até eles reconheciam sua autenticidade. Sabe que livros são esses, pessoal? Já vou falar sobre eles. São o terceiro Esdras, quarto Esdras, terceiro e quarto Macabeus, o Salmo 151, né? Terceiro e quarto Esdras, a oração de Manassés. São textos que já tiveram apreço pelos protestantes, mas que hoje não estão em cano algum. Por que isso aconteceu? A gente vai falar sobre isso já já. Aqui vamos ver alguns argumentos, né, porque alguns protestantes eles utilizaram esses livros. A gente já viu a citação que até o século XIX eles utilizaram esses livros nas suas pregações, os pregadores, né, debaixo de alguma árvore, naquelas casas, né, antigas de madeira da América, né, pós-colônia. Eles eram muito comuns se reunirem e terem Bíblias em casa com esses livros, tá? Não é novidade não, nem se espante não, porque isso está no livro do professor Rodrigo Silva, né, esse livro aqui. A Bíblia de Aleph a Ômega, tá? Então, eu tirei muitos argumentos que estão nessa parte do artigo, eu tirei desse livro aqui, tá? Tem um review desse livro, inclusive, aqui no canal. Então, pessoal, porém, continuando a leitura, né? Porém, certos livros da Bíblia ortodoxa se mantiveram firmes contra a canonicidade de terceiro e quarto Esdras, por exemplo, né? Eu coloco aqui exemplificando. Aí eu digo o seguinte aqui, ó, eu coloco como o professor Rodrigo Silva ele não coloca essa parte aqui, eu peguei da Bíblia Teb, né, a Bíblia ecumênica, a tradução ecumênica do Brasil, e diz o seguinte, na nota de rodapé e na introdução do texto bíblico, né, de terceiro Esdras, diz exatamente isso aqui. Ó. Lutero não aceitou o terceiro e quarto Esdras, mas eles se encontram nas Bíblias King James Anglicana, de 1611, e coloca na seção dos apócrifos sobre o nome de segundo Esdras. Olha só. As Bíblias de Jacob van Liesvelt, Zwinglio, Olivetan, Sebastian Castellion e Cassiodoro de Reina, colocam também esses livros, tá?
eles também aceitam esses livros também, como de terceiro e quarto Esdras. Tanto a King James anglicana quanto a Bíblia desses camaradas aqui. E Zwingli e Cássio de Reina eram excelentes protestantes, extremamente luteranos. Tá? Não é só porque Lutero não aceitou que muitas igrejas rejeitaram esses livros também. Né? Enfim, é uma idolatria só. Mas quais são as escrituras adicionais, Adriel, que os ortodoxos têm, que até os que eles não têm, né, na Bíblia deles, que estavam lá na Septuaginta? Embora eu ache a Bíblia mais correta, né, seja a Bíblia ortodoxa, existe aqui os nomes em negrito, que são de livros da Septuaginta, utilizados pelos judeus alexandrinos, e os apóstolos de Yeshua, nosso Salvador, que não estão nas Bíblias ortodoxas, né, protestantes ou católicas, conforme a ordem. Tá? A ordem é essa aqui, primeiro Esdras ou terceiro Esdras, né? Judite, Tobias, que em algumas Bíblias tem o nome de Tobit, que é o caso da Bíblia Tebe aqui, né? A Bíblia Tebe, que eu inclusive peguei essa parte de cima, tá? Essa parte de cima aqui, Lutero não aceitou e tal, terceiro e quarto Esdras, eu peguei justamente da página, deixa eu ver aqui o rodapé, eu peguei da página 169, perdão, 1697, isso, tá? Da Nova Tebe, Tradução Ecumênica da Bíblia. Tinha esquecido agora a sigla Tebe, né? Assim que significava. Mas foi dessa Bíblia aqui, tá? A Tebe, que eu peguei essas informações que eu coloquei aí, tá bom? Então, subindo aqui um pouco, os livros, né, como eu já falei, Tobias, ou o Tobit, como é usado em algumas Bíblias, primeiro Macabeus, segundo Macabeus, terceiro Macabeus, quarto Macabeus, Odes, também conhecido como Cânticos de Salomão, não está na Bíblia, né, hebraica, nem em outra Bíblia. Deixa eu tirar aqui essa instalação. Nossa, sai essa atualização aqui, ela já está por fazer faz tempo. Então, assim, pessoal, o que acontece? Que o livro de Odes também não está apenas nesse livro aqui, nesse aqui, tá vendo? Os Apócrifos e Pseudepígrafos da Bíblia, volume 3, você vai encontrar os Odes de Salomão. Assim como também o Salmo de Salomão, que está aí, depois de Sabedoria e Eclesiástico, também chamado de Sirácida, né? Escrito pelo Jesus ben Sirac, neto de Sirac. Temos aí Baruque, Epístola de Jeremias, Susana, equivalente a Daniel 13, é um texto adicional de Daniel, e Bel e o Dragão, que também está em Daniel capítulo 14. Né? Por isso que algumas Bíblias têm 2 capítulos a mais de Daniel, 2 apêndices, né, de Daniel, que são geralmente as Bíblias católicas e as ortodoxas. Existe também um acréscimo, né, sortidos em alguns capítulos de Esther nas Bíblias católicas e ortodoxas, mas eu não coloquei justamente por conta de que eu não coloquei aqui, né, justamente porque algumas Bíblias estão diferentes, tá? Na Ave Maria mesmo tem 13 capítulos a mais, 16 capítulos a mais, né? Formando no caso 6 capítulos a mais de 10, que o Esther, a maioria das Bíblias tem 10 capítulos. Em todas as Bíblias geralmente Esther tem 10 capítulos, tá? Mas as Bíblias católicas colocam no meio os textos que a Ave Maria coloca no fim, entendem? Então há justamente uns textos a mais aí intercalados em algumas Bíblias do livro de Esther, tá bom? Aí tem aqui uma observação que o professor Rodrigo Silva coloca no livro dele, né? Coloca até a nota de rodapé aqui, né? Tem o número 4 pequenininho aqui no canto, vocês estão vendo? Justamente porque determina que eu peguei de algum lugar, né? Essa lista, né? Essa lista não veio da minha cabeça, tá? Seria o antigo cânon judeu reconhecido por Jesus, Yeshua, né, e os seus discípulos? Bom, uma coisa que a gente tem que se perguntar. Aí vamos falar agora sobre os movimentos protestantes. A Igreja Católica, após ter se aliado ao Império Romano, deixou de propagar a palavra de Deus e durante a Idade Média enganavam as pessoas usando a Bíblia como bem queriam, mergulhando o mundo em uma grande apostasia. Apostasias, você sabe, né, o que significa? É que você sair do meio de alguma coisa que você antes acreditava, né, você contrariar aquilo. Então, a igreja começou a pregar ao contrário do que antes ela acreditava para poder perverter os caminhos do Senhor e assim tirar benefício próprio das Escrituras, impedindo, obviamente, todo mundo de ler. A pior coisa é você mostrar, você querer esconder alguma coisa, pessoal, é você mostrar. Né? Essa é a pior forma de você mostrar, de você esconder qualquer coisa que seja, você está mostrando aí para todo mundo. Então a Bíblia ela foi escondida por muito tempo.
Já no fim da Idade Média, temos alguns revolucionários que são chamados de pré-reformadores do Evangelho, que tinham como base as Escrituras, enfrentando a Igreja Católica e sua autoridade papal. Aí descendo um pouco, quem foram essas pessoas? John Wycliffe, John Huss e Jerônimo Savonarola, tá? Por combaterem irregularidades e imoralidades do clero, condenar superstições, peregrinações, veneração de santos, celibato e as pretensões papais. Eles foram duramente perseguidos e mortos, tá? Tem filmes aí falando de John Wycliffe, de John Huss, não sei se tem algum filme falando de Jerônimo Savonarola, mas você pode pesquisar um pouquinho sobre ele. Ó, aí temos os pós-reformadores, aqueles que reformaram a igreja e conseguiram de fato, que é o caso de Martinho Lutero. Se pronunciou contrário à ideologia católica, obviamente, e Lutero era natural de Eisleben e ingressou no mosteiro de Erfurt, na Alemanha, e tornou-se professor da Universidade de Wittenberg, diante das indulgências. Ele fixou na porta da igreja na cidade em 31 de outubro de 1517 as 95 teses ou convites para o debate na comunidade acadêmica, desafiando a autoridade da igreja. Por isso, foi acusado de heresia e chamado a Roma em 1518, mas recusou-se a ir e manteve suas posições. Em 1519, participou do debate e afirmou que o infalível, entre aspas, Papa podia errar. Nossa, isso foi uma heresia danada, isso foi um absurdo que fez com que ele cometesse atos pela Igreja Católica que pudessem levá-lo à morte, né? Ele várias vezes passou de ser morto porque, obviamente, o discurso do Lutero agradava os burgueses, a burguesia. O que ele usou, claro, né, também de vantagem para ganhar em cima disso. Né? Você já está entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, assim, temos Ulrico Zwinglio, reformador da Suíça, no movimento chamado Segunda Reforma, que deu origem às igrejas reformadas na Suíça alemã e no sul da Alemanha, promovendo mudanças mais radicais que os luteranos. E essas mudanças mais radicais que os luteranos, pasmem, parece até que foi melhor, porque alguns livros que Lutero rejeitou, Zwinglio, ele reafirmou. Lembra que eu falei lá em cima, aqui no material? Vocês viram, né? Que ele aceitou os livros de terceiro e quarto Esdras, então já tem meu respeito. Aí temos William Tyndale. Esse cara foi um estudioso inglês que se tornou uma figura de liderança na Reforma Protestante nos anos que antecederam sua execução. Ele é conhecido como um tradutor da Bíblia para o inglês, influenciado pelas obras de Erasmo de Roterdã e Martinho Lutero. Ou seja, na época ele tentou, né, traduzir a Bíblia, numa época em que estava chegando aos poucos, né, a reforma de Lutero na Europa. Não foi um dia para a noite isso. E ele foi perseguido e morto, até que mais tarde a Bíblia King James ela foi publicada utilizando os mesmos métodos, utilizando o texto recebido, né, o Códice Bizantino, assim como Almeida utilizou também, para traduzir a Bíblia para o inglês. Tá? Tanto William Tyndale como Almeida utilizaram a mesma forma de tradução do Antigo e Novo Testamento. Tá? É bem interessante a história de William Tyndale, vale a pena vocês conferirem. E de Almeida também, tá? João Ferreira de Almeida. Temos João Calvino, que é bem conhecido por muitos protestantes e muitos evangélicos, né? Francês que se refugiou em Genebra, na Suíça, estudou teologia e humanidades, direito e esteve em Genebra por 2 vezes em 1536 e 1538 e de 1541 até o final de sua vida. A cidade se tornou um grande centro do protestantismo e preparou líderes para toda a Europa, além de abrigar muitos refugiados das guerras religiosas. Né? Era uma sede, digamos assim. O calvinismo foi o mais completo sistema teológico protestante que originou as igrejas reformadas na Europa continental e presbiterianas nas Ilhas Britânicas. É nesse momento que entra a história de um cara chamado Henrique VIII, que era o rei da Inglaterra naquela época. O que foi que esse cara fez? Bom, com seus muitos casamentos e desentendimentos com o catolicismo, até que seu sucessor Eduardo VI, os seus tutores implantaram a reforma no país e cessaram as perseguições. Ele foi o fundador, tá, pessoal, da igreja anglicana, tá? Mas vamos lá. A invenção da imprensa, né? A invenção da imprensa ela ocorreu no século XV, por obra do alemão Johannes Gutenberg, ou Johann Gutenberg, depende da versão que você está lendo, né? Do qual livro, né, você está lendo, qual fonte, pode mudar o nome dele, tá? Mas o mesmo nome, Johannes ou Johann Gutenberg.
Ele era inclusive judeu, inclusive. Essa invenção foi uma das maiores revoluções da modernidade. A invenção da imprensa, embora hoje a gente ache que foi uma coisa meio, né, besta, foi crucial para a Bíblia, pessoal, ela ser publicada, tá? A Bíblia ela só foi publicada graças à imprensa. E, pasmem, a Bíblia foi o primeiro protótipo utilizado para mostrar que a invenção de Gutenberg funcionava, tá? Ele encadernou, todo o processo foi feito graças a Gutenberg. Aqui temos a imagem de Gutenberg à direita, manuseando um panfleto impresso em tipos móveis, né? Era bem precária a forma de impressão, era com pedaços assim de madeira, né? Se eu não me engano. E ele inclusive prensava e ficava no papel tudo o que era organizado para que fosse devidamente escrito, né? Letra por letra em pedaços diferentes de madeira. Gutenberg desenvolveu seu invento por volta do ano de 1430. A máquina de imprensa de Gutenberg contava com uma prancha onde eram dispostos os tipos ou caracteres móveis. No início do século XVI, os efeitos provocados pela imprensa de Gutenberg já eram perceptíveis nos principados alemães, sobretudo quando, por meio da imprensa, houve a popularização dos panfletos críticos do reformista Martinho Lutero. Vejam só, hein? A reforma protestante, deflagrada por Lutero em 1517, passou a ter uma grande recepção entre a população letrada da Alemanha, que eram os burgueses, a pessoa de classe mais, né, nobre, em virtude da circulação das teses e dos panfletos impressos. Posteriormente, uma contribuição... Opa, desci demais. Aqui. Posteriormente, né, uma contribuição ainda maior de Lutero para a história da leitura estaria de mãos dadas, entre aspas, com a imprensa de Gutenberg. A tradução da Bíblia do latim para o alemão, como por exemplo, né, com a Bíblia traduzida para a língua vulgar, no sentido de que não era clássica como o latim, era uma língua mais simples, né, o alemão em relação ao latim, pelo qual Lutero utilizou, se apropriou dessa forma de literatura para poder divulgar, né, os seus panfletos, criticando a igreja e também a Bíblia, né? Mostrando a Bíblia, no caso, para as pessoas. A demanda por sua leitura também se tornou grande, já que nem toda a população letrada do século XVI dominava o latim. Então, o padre falava lá um monte de coisa, ninguém entendia nada, e ele simplificou a Bíblia traduzindo para o alemão bem vulgar. Inclusive, a Almeida, né, dos originais para o português, segundo alguns críticos da Bíblia, é uma versão mais correta do que a versão de Lutero, do alemão. Sabia disso? Pois é, porque ele usou a Vulgata Latina, né? Então ele distanciou muito dos originais em certas questões que Almeida, na sua tradução, usando o mesmo texto que ele usou, traduziu fielmente passagem por passagem, né? Então é muito mais correta a nossa Bíblia do que a Bíblia de Lutero, vejam só. Isso foi um marco para que a Bíblia chegasse nas mãos das pessoas simples. E a partir de então, poderia reconhecer a riqueza das Sagradas Escrituras. Então, o resto, pessoal, além disso, é só acréscimo, é só história para contar, porque há muita coisa a se falar de como a Bíblia chegou até nós, tá? Mas eu recomendo para você, para a sua leitura mais, né, aprofundada, esse livro aqui, tá? O livro de Aleph e Ômega, do professor Rodrigo Silva. Não escutem muito o que ele fala em relação a como a Bíblia chegou até nós, o que é correto, o que não é correto ler. Leia o livro dele. O livro dele é muito melhor do que ele falando, tá? Sinceramente. Eu já vi alguns podcasts e eu já falei até um vídeo sobre isso, que ele errou feio ao comentar uma coisa que no livro dele mesmo ele próprio se contradiz. Então, é isso, pessoal, o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Essa série chegou ao fim. E um abraço a todos vocês, tá? Nunca deixe de observar a verdade nunca. Se inscrevam no canal, compartilhem e eu espero o seu comentário aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau.